Bom, Tá bom. Ó, para você. para você também, querido. Já chegamos, já estamos. Chegamos atrasado hoje, pessoal. Muita emoção aqui nessa hora. A internet caiu, faltando 2 minutos para a gente entrar. Aí foi um corre-corre desse lado aqui, mas deu tudo certo. Eu estou super, ultra feliz hoje, porque meu convidado, além de ser uma pessoa muito especial, e vocês vão ter oportunidade de perceber isso, é uma pessoa muito especial para mim. É um amigo muito amado, é o meu mestre de Reiki. Então, tê-lo aqui hoje, ele ter aceito o meu convite, é um motivo de muita alegria, é uma honra muito grande para mim. Então, boa noite a todos e eu tenho muito prazer em apresentar a vocês o Clínico Tait. Olá, querido. Oi, querida. Para mim é igualzinho. Você é muito especial para mim, você é muito querida. A gente deu muitas voltinhas na vida, um por perto do outro, até que a gente finalmente terminou. Não terminamos, né? Mas nesse momento a gente está conseguindo estar no mesmo território, trabalhando juntos, compartilhando, aprendendo um com o outro, né? Então, para mim é uma maravilha estar aqui, Érica. Você é muito querida e eu sei quanto que você se empenha para fazer esse grande serviço que você faz, né? Uma coisa é trabalhar, né? Outra coisa é fazer serviço, né? E você é uma servidora nesse sentido, né? Não só para a sua prática de Jinshinjutsu, né? Mas você é uma servidora de modo geral. Você está sempre na consideração de como é que você pode contribuir para a vida das pessoas, né? Todas as suas conversas passam por aí. Então, estou super feliz de estar aqui com você nesse espaço que a gente vai compartilhar. Que bom, querido. Obrigada. Então, eu sempre começo pedindo para as pessoas contarem um pouquinho como é que você chegou nesse lugar onde é que você está, né? Como é que foi o seu caminho? Pode ir o tempo que você quiser por isso, tá bom? É uma pergunta ampla, responda à vontade. Eu acho essa pergunta ótima, sabe por quê? Porque às vezes, quando a gente começa a falar os nossos conceitos, as nossas perspectivas, as pessoas não conhecem a gente, fica faltando uma peça lá para esses conceitos chegarem em algum lugar. Então, sempre acho bom quando a gente se apresenta. Eu vou me apresentar de uma forma mais ou menos resumida, mas vou contar um pouquinho do meu trajeto de vida, né? Eu de adolescente, fui um adolescente muito rebelde, rompi com tudo. Dos meus 15 aos 19 anos eu não estudei, eu fiquei tocando piano, fiquei pegando onda, fiquei andando sozinho pelo mundo, pela natureza. Foi um tempo muito solitário, mas na verdade foi um tempo que me criou muito, que me configurou muito, que me trouxe experiências que foram sempre muito importantes para mim, muito fundamentais, né? Lá eu compreendi, naquele tempo da minha vida, que a vida está na minha mão, e que a responsabilidade sobre a minha vida é exclusivamente minha, que eu posso até compartilhar essa responsabilidade com pessoas próximas e queridas, mas sou eu quem faço a minha vida acontecer de alguma maneira, né? Então, quando você está enquadrado lá na escola, na rotina, como todo mundo está fazendo, é mais fácil você estar dentro das estruturas, né? Quando você sai disso tudo, você entra num tipo de solidão, né? Que te leva de frente para o espelho mesmo, né? Então, eu era um adolescente bastante rebelde que li um pouco do Jung naquele momento. E o Jung abriu a minha perspectiva de vida. Então, eu saí de um tempo que eu era um ótimo esportista e estava muito enquadrado na vida para um tempo que eu andava sozinho e pensando nas coisas que o Jung falava, pensando nas coisas que eu via nas árvores, por onde eu passava. Foi um tempo muito sensorial, um tempo de muito diálogo comigo. Isso eu sei que criou um grande fundamento para mim, né? Então, eu vou dar uns pulinhos na minha história. Um pouco mais para frente, com 19 para 20 anos, eu resolvi estudar. Por incrível que pareça, eu resolvi estudar medicina, que era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Eu venho de uma família de médicos, tem vários médicos na minha família, né? Mas nunca tinha pensado nisso. E eu acabei, então, entrando num cursinho onde eu comecei a aprender desde o comecinho, equação de segundo grau, as fórmulas da física, da química. Eu não sabia nada, porque eu não tinha feito colegial, né? Eu tinha parado no ginásio.
E lá eu encontrei uma pessoa que foi uma anja do meu lado, e que é muito sua amiga, Érica, que é a Vivi, e que muitos de vocês provavelmente conhecem. A Vivi era estudiosa do cursinho. Então eu combinei com ela, e toda tarde a gente estudava junto, ela me ensinava toda a base das coisas. E eu passei um ano estudando o que eu não estudei em 5, né? E no final do ano eu entrei na Pinheiros, na medicina. Né? Foi um grande susto para as pessoas em volta de mim, né? E foi um grande susto para mim também. Né? Então, de repente, de um dia para o outro, eu estava lá no centro cirúrgico com meu pai, com meu irmão, operando, e passei lá muitos anos dentro disso. Minha vida virou para esse lado. Né? Bom, e um dia eu acordei de manhã e senti que aquilo não era mais a minha história. Né? Então, no quarto ano de faculdade, eu resolvi largar a faculdade. Sempre que a gente larga alguma coisa, né? Já estou contando a minha história, estou também trazendo coisas que eu acho que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, né? Sempre que a gente encerra um ciclo velho, um ciclo que se encerrou, na verdade, a gente não entra no ciclo novo no dia seguinte, né? A gente passa por aquele tempo entre um ciclo e outro, que é um tempo muito difícil, é um forno, onde você vai integrar, você vai ver seu luto, vai ter que esquecer quem você era, porque você já não é mais quem você era naquele outro ciclo. Então, eu tive esse tempo ali também quando eu larguei a medicina, né? Eu voltei a ficar muito solto no mundo, fui morar em Nova York, tive necessidade de estar sozinho de novo, passei o ano de 80 lá, basicamente, em Nova York, né? E quando eu voltei de lá, eu voltei decidido a fazer uma outra coisa que também era uma paixão na minha vida, além da medicina, que era a música. Então, aí eu entrei dentro da música, e na música eu fiquei por mais ou menos uns 15 anos trabalhando profissionalmente. E um dia também eu acordei de manhã, e é assim que acontece comigo, e eu senti que a música já não era mais uma profissão. Continuava sendo parte da minha vida, como é até hoje, né? É muito presente dentro da minha vida, continuo tocando todos os dias, mas eu não queria mais que fosse a minha profissão aquilo. Então, de novo, eu saí do velho, entrei naquele período que normalmente para mim leva de 1 a 2 anos, até eu começar a achar o fio do próximo caminho, né? E no meu próximo caminho, quando eu estava lá bem perdido da minha vida, bem sem saber quem eu era, o que eu tinha que fazer no mundo, a minha professora de yoga me pediu para tocar no casamento dela, fazer uma música para o casamento budista dela. E em troca disso, ela me ofereceu um curso que ia acontecer naquela semana lá no centro de yoga dela, no núcleo de yoga Ganesha. E era um curso de Reiki. Né? Eu nunca tinha ouvido falar de Reiki, isso faz 30 anos. Naquela época ninguém tinha ouvido falar de Reiki ainda, né? Hoje até meus netos sabem o que é Reiki, qualquer pessoa sabe, né? O que é Reiki. E eu fui fazer sem saber o que era. E ali, quando eu fiz o meu curso, que é um curso rápido, né? Não é um curso de formação, é uma iniciação. Quando eu passei por esse contato com o Reiki, ali eu entendi que o próximo grande ciclo da minha vida seria com o Reiki. Né? Foi 2 dias para eu entender isso. Eu já saí de lá querendo ser mestre de Reiki. Coitada do meu mestre, né, que aceitou muita pressão minha. Mas, enfim, eu me iniciei como mestre de Reiki e estou nesses últimos 30 anos fazendo isso, né? Atendendo muita gente, atendo bastante com o Reiki e ensino bastante também. Viajei muito com o Reiki. E nos últimos 12, 13 anos tenho trabalhado em hospitais. E essa é a última parte da história que eu vou contar, né? Então, eu comecei trabalhando no Einstein, trabalhei 1 ano lá, o Sírio-Libanês me convidou, eu fui para o Sírio para montar um serviço que nós chamamos lá de cuidados integrativos, onde a minha querida Érica faz parte junto com a gente do nosso grupo lá. Né? Então, estou nesse desafio de levar essas práticas que a gente chama de integrativas, essas práticas de origem oriental, para dentro de um ambiente de saúde convencional. Né? Os meus anos de medicina são muito úteis para mim, porque me ajudam a conversar com aquele povo com quem eu trabalho, né? E entender minimamente o que nós estamos fazendo lá. Né? E a outra coisa que foi muito importante para mim, continua sendo, é a música, porque música é linguagem que me leva para dentro, é linguagem que me abre a sensibilidade, é uma linguagem que me dá noções de tempo, de movimento, de composição, de harmonia, né?
na comunicação com o outro. Então, eu sinto que todas as etapas que eu passei na minha vida, Érica, de alguma maneira, foram configurando um pouco uma situação para poder fazer mais ou menos o que eu estou fazendo hoje, né? Então, todos os recursos pessoais que eu tenho e profissionais que eu tenho para trabalhar num hospital como o Sírio-Libanês, eles vieram de todas essas etapas, né? Então, mais ou menos isso. Você perguntou, eu contei a história mais ou menos, né? Então, eu quero encerrar só a minha história dizendo o seguinte, né? Eu acredito muito que a questão de saúde na vida está absolutamente ligada à nossa capacidade de renovação constante, né? Enquanto a gente vive num mundo de formas, e essas formas vão em algum momento morrer, todas elas morrem, não existe uma forma que não morra, né? Então, enquanto a gente for fazendo essas mudanças, a gente consegue manter contato com a essência da vida, com a vitalidade mesmo da vida, né? Com o espírito da vida. Quando a gente não consegue fazer as mudanças de forma, é que a gente acaba ficando com formas que não são mais suficientes para expressar o contato com a essência, né? Então, todas as mudanças que eu fiz na minha vida não foi para fazer uma mudança, foi para não mudar, né? Foi para continuar sendo como eu sou, né? Eu sinto que até hoje tem uma continuidade, não importa se quando eu era músico, ou quando eu era estudante de medicina, quando eu faço o reiki, ou quando eu estou dentro de um hospital, eu sinto que eu estou atualizado nas formas que eu preciso para continuar me sentindo que eu sou quem eu sou, basicamente, né? O que me chamou a atenção nisso que você falou é quando jovem você começou nesse caminho, né? Porque a maior parte das pessoas entra num estado de reflexão, porque a vida traz as circunstâncias necessárias para essa reflexão, e muitas vezes isso é bem tardio. E você lá com 15, dos 15 aos 19, já estava tendo essas indagações. Então, começou muito cedo e você teve muito tempo para poder experimentar isso, que é se mover de um lugar. Acho que foi a ideia que mais poética que eu ouvi esses dias, o que você falou agora. Você continua se movendo para se manter sendo quem você é. Porque as pessoas têm essa ideia de que eu sou uma coisa só, estática, e aquilo que eu escolhi fazer quando eu tinha 20 anos, eu tenho que fazer até o final da minha vida. Quando, na verdade, a gente vai mudando, e essa mudança vai fazendo com que a gente tenha que fazer outras opções para continuar sendo fiel a si mesmo. Então, achei incrível você ter dito isso. E outra coisa muito interessante é isso, de que a impermanência é certa, mas o ciclo não termina de um dia para o outro. E isso é uma compreensão muito importante, que eu acho que não é muito clara, sabe, para as pessoas. Eu deixei de fazer isso, agora, hoje eu dormi advogado, amanhã eu vou acordar terapeuta. Não é assim que acontece, né? E quando você falou que depois dos 2 dias você queria ser mestre, fica faltando dizer que o caminho entre querer ser e ser um mestre de fato tomou muito estudo, muita dedicação, muito comprometimento e muitos anos, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem gente que faz um curso de final de semana e sai falando coisas por aí. Então... Eu acho que nós estamos aqui, na verdade, falando de saúde, né, Érica? A gente está falando de saúde, de felicidade, de paz, né, de equilíbrio, né, de integralidade, de inteireza, de espiritualidade. Quer dizer, todas essas são só palavras, mas que mais ou menos delineiam o território da nossa conversa aqui, né? Então, quando eu digo que a gente tem que estar aberto para essas mudanças, não é porque eu acho isso bonito ou bom, né? É que eu acho que isso é o respeito à natureza, né? A única maneira de a gente ser feliz, estar pacífico, estar conectado, estar saudável, etc., a gente está vivendo de acordo com as leis que regem a natureza, né? E a natureza é assim, né? Não tem nada que seja do mundo das formas da natureza que não morra. E, ao mesmo tempo, tem algo que permanece. O que é eterno e permanece é uma essência. E aqui a gente pode chamar isso de muitos nomes, né? Mas as formas sempre vão morrer, né? Então, quando a gente está, se a gente quer ser ecológico de fato na vida, né, no sentido amplo da palavra,
a gente tem que estar aberto para fazer essas mudanças, para deixar morrer. Esse é o preço da vida, né? É a morte, né? É deixar morrer, enterrar os mortos, né? Confiar que a vida vai seguir adiante, né? E certamente a vida vai continuar, né? Pouco tempo atrás, Érica, eu escutei de um grupo meu de Reiki, de mestres de Reiki, um poema muito bonito, que é de um francês chamado Apollinaire, e que ele fala basicamente assim, né, numa tradução mais ou menos livre, né? É o abismo conversando com você, né? O abismo falando assim, vem para a beira. E aí eu falo, eu não vou, eu tenho medo, não posso. Vem para a beira. E aí a gente responde assim, não, eu não vou, eu vou cair. Vem para a beira. Então eu vou para a beira. E quando eu chego na beira, a vida me empurra no abismo. E eu vou, né? É um poema maravilhoso, né? Porque o tempo inteiro na nossa vida a gente vai se deparar com esses abismos, com esses convites para as mudanças, né? A gente vai ser convidado a abandonar um pouco as crenças que a gente tem, os hábitos, mesmo os amigos, ou a forma de estar casado, a forma de ganhar dinheiro, né? Forma de viver a energia, de cuidar da energia, tudo isso é renovável, né? E esses abismos são, assim, claramente o convite para a gente deixar tudo para trás, se atirar, né? E confiar que nós não estamos lá cometendo um suicídio, muito pelo contrário, que ele está se atirando e que se atirar nesse abismo em direção ao novo é de fato um grande voo, né? Quando a gente é capaz de confiar nesse voo, né? A vida se torna uma outra coisa. Né? Quando a gente tem muito medo da vida, a gente tem medo de perder a vida, a saúde da gente vai se comprometendo também, a felicidade se compromete também, porque a gente acaba vivendo dentro de um conjunto de formas que às vezes já estão mortas ou não estão com vitalidade, né? E através de formas que estão nessas condições, às vezes a gente não tem o contato com a vida como a gente gostaria, né? É difícil sair da conformidade, ter coragem de se lançar, né, pro desconhecido. O medo que isso traz, às vezes paralisa as pessoas. E a paralisia é igual à morte, né? Movimento, a definição de vida na biologia é movimento. Você está vivo, está em movimento. Então, isso que eu fico pensando lá no nosso grupo, como tudo o que cada um das pessoas componentes do grupo traz para a prática, é justamente cada um na sua linguagem, buscar a condição de manter aquela pessoa fluindo livremente em busca dela mesma, da essência dela. Acho que esse é o foco principal do nosso trabalho. E é claro que isso gera saúde, né? Aí você entrou num tema que eu considero bem fundamental, fundamento mesmo, é um chão para a gente aqui, né, que está dentro dessa conversa, que é a questão do cuidado, né? Lá no nosso trabalho que eu, Érica e outras pessoas fazemos juntos lá no Sírio, a gente tem um princípio que diz assim: cuidar, cuidar-se, ser cuidado, né? Que eu chamo isso de tríade do cuidado, né? O cuidar, cuidar-se, ser cuidado são três práticas importantes, né? Uma que é a minha relação comigo mesmo, que é o meu cuidado comigo, e as outras que são a minha relação com o outro, quando eu cuido do outro e quando eu sou cuidado, né? Isso encerra mais ou menos as possibilidades, né? E na nossa cultura ocidental, a gente é muito incentivado ao cuidar, a ir ao outro, né? Eu repito isso assim incessantemente, né? A gente é muito mais incentivado a dar do que receber. A gente assume muito mais responsabilidade sobre a vida do outro do que da nossa própria vida. Então, se a gente quer realmente fazer um mundo muito melhor do que esse que está aqui, em todos os sentidos, se a gente quer estar mais saudável, mais consciente, mais lúcido, mais conectado com a vida, mais corajoso, né? E mais equilibrado também, de alguma forma, o ato sagrado nesse sentido é cuidar-se, né? É a gente se comprometer cada um com a sua própria saúde. Nós ocidentais não temos isso claro, o oriental tem isso muito mais claro que a gente. Por isso que eles têm aquelas inúmeras práticas das quais nós somos comprometidos, você com Jinshinjutsu, né, e eu com Reiki, apesar de que você também faz Reiki, é lógico, e outras tantas práticas que a gente vem encontrando na vida, né?
Por que essas práticas estão muito presentes no Oriente? Porque são práticas de autocuidado. Todas elas são, originalmente, essencialmente, práticas de autocuidado. Yoga é para mim mesmo, meditação é para mim, Tai Chi é para mim, Qigong é para mim, Reiki na sua filosofia é para mim também. Acredito que o Jinshinjutsu também tem esse, né, eu sei que vocês têm lá uma etapa que é o aprender a me cuidar, com, né, segurar o dedinho aqui, pôr uma mão ali, várias coisas que eu não conheço, conheço de pouquinho, né? Mas são práticas que tem na filosofia o seguinte: a minha responsabilidade maior na vida é me cuidar. Eu assumo essa responsabilidade, eu me educo para me cuidar, né? Procuro me cuidar, falando assim na primeira pessoa, mas para me referir a todos nós, né? A gente tem que procurar se cuidar da forma mais integral possível, né? Cuidar do corpo, da mente, da espiritualidade, da energia, do tempo, da sexualidade, da espiritualidade, já falei, do dinheiro, das relações sociais, das relações afetivas, né? Da diversão, daquela parte de nós que quer se divertir. A gente tem muitas dimensões, né? Então, a gente tem que se comprometer, o que faz grande diferença na nossa vida é a gente se comprometer com o nosso próprio cuidado e ter esse cuidado consigo, né? Da forma mais ampla possível, né? E cuidado é uma coisa que pressupõe, Érica, a preservação da saúde, né? Cuidar não é assim, uma coisa é tratar a doença, isso é lá depois que você já está doente. E quando você está saudável, o que você pode fazer é cuidar da saúde que você tem. E a gente, como cultura, a gente não é proativo em relação à saúde. A gente é mais reativo em relação à doença. A gente muitas vezes vai fazer movimentos com a nossa saúde quando nós estamos reagindo a uma doença, né? É isso que se chama também salutogênese, né? Que é um conceito do Antonovsky, né? Que ele fala isso. Quer dizer, eu posso dar atenção para lutar contra as forças da doença, ou eu posso dar minha atenção para levantar as forças da minha saúde, né? Então, enquanto eu estou preservando a minha saúde, cuidando da minha saúde, com a minha energia fluindo maravilhosamente bem, o meu corpo inteiro, comendo bem, dormindo bem, minha espiritualidade o mais clara possível, o mais consciente possível, a minha mente presente, atenta, né? Lúcida. Enquanto eu estiver fazendo isso, na verdade, né, eu estou, de fato, reunindo as minhas forças pessoais para manter minha saúde, né? Então, uma coisa é a gente ter algum movimento em relação à nossa saúde quando a gente adoece, quando tem uma dor, um sofrimento, né? Outra coisa é a gente ter o entendimento e a consciência da necessidade da gente cultivar a saúde da forma mais disciplinada possível, da forma mais regular e ampla possível. Isso envolve uma mudança de paradigma muito grande para a gente que é ocidental. Então, eu falando assim, eu sei que a gente pode concordar facilmente com o que eu estou falando. Eu sei que esses conceitos dá para a gente concordar bem, mas para a gente incluir isso na nossa vida, né, é um grande trajeto, é o que a gente chama de caminho, né? Pode ser que te leve décadas para fazer isso, mas o importante é a gente caminhar nessa direção, né? O que eu percebo é que a gente não foi ensinado que existe uma parte de nós que precisa de cuidado tanto quanto aquela parte que é visível, né? Então, às vezes, quando eu estou dando curso de autoaplicação ou ensinando alguma prática, a pessoa fala, por quanto tempo eu vou ter que fazer isso? Eu respondo, por quanto tempo você pretende escovar seus dentes? Ou pentear o seu cabelo? Ou tomar banho? Muito bem. Porque, não é? Do mesmo jeito que eu acordei hoje de manhã, tomei meu banho, aí estava um calor danado, fiz aqui todas as minhas atividades do dia, o próprio estar na vida durante o dia já fez com que eu chegasse no começo da noite precisando tomar mais um banho. Claro. E aí o campo energético, ele está sob todos os estressores do estar na vida. Então, se a gente tem aquela brincadeira de criança chamada cabo de guerra, né? É como se a gente estivesse com um cabo de guerra, segurando uma corda. Do lado de lá estão todas as coisas complicadas, todos os desafios, tudo que a gente precisa aprender, tudo que a gente tem que se aprimorar espiritualmente, problemas com a casa, com os filhos, com os pais, com a pandemia. Quanto mais a corda estiver puxando do lado de lá, mais a gente tem que colocar ações do lado de cá
que, de preferência, equilibrem e ultrapassem aquele desgaste que a gente está tendo, porque por causa das demandas e dos desafios da vida. Mas na nossa cultura, isso não foi ensinado. Você não cuida, é como você falou, você não cuida da saúde, você cuida da doença. Quando você está doente, você vai lá no médico. Mas como fazer para... Eu me lembro, quando eu fui fazer minha iniciação do Reiki com você, eu me lembro claramente, eu consigo ver você ali, sentado, falando essa frase, sobre a necessidade de colocar isso como uma disciplina na vida. Que a transformação, o ganho, só vai vir a partir do momento em que você incorpora a ação como sua rotina diária, como escovar o dente. Ah, pois é. Eu vou dar uma voltinha para chegar nesse tema que eu acho que você está tocando, que é muito importante, que é o tema da disciplina, né? A minha voltinha, eu vou passar por uma história para falar da integralidade, do cuidado integral, né? A gente cuida daquilo que a gente considera que existe, né? Por que é fácil pentear o cabelo, escovar o dente, tomar banho e comprar roupa, comer, né? Porque a dimensão física em que a gente vive, ela é muito visível, ela está totalmente dentro do nosso campo de visão. Né? Como é que a gente vai cuidar da mente se a gente não tem ideia do que é a mente, por exemplo? Como que é cuidar da mente? Se a gente quer saber disso, tem que ir lá para a Índia. Esses estão há milênios aí estudando qual é a natureza da mente, como cuidar da mente. Como é cuidar da energia, né, Érica? O que é cuidar? A gente fala de cuidar da energia, parece que nós estamos falando de centro espírita, com todo o respeito. Né? A gente tem conceitos assim que são confusos, equivocados sobre energia. Para o oriental, né, a energia é parte natural do ser humano, é parte da anatomia e da fisiologia do ser humano. Né? Então, os japoneses, que são a nossa turminha, né, vai chamar de Ki, os chineses vão chamar de Chi, os indianos vão chamar de Prana, né, de Shakti. Né? Cada um deles vai lá dar um nome para tudo isso, mas há um cuidado com a energia. Né? E que dizer da espiritualidade, que muitas vezes a gente, na nossa incapacidade, às vezes a gente fica vivendo espiritualidade, que é uma dimensão natural humana, só através de um sistema já estabelecido como uma religião. As religiões são lindas e maravilhosas, mas nem sempre elas são, de fato, uma forma de cuidado com a nossa e de experiência com a nossa própria espiritualidade. Né? Mas a coisa do cuidado integral tem uma historinha que eu quero contar. Eu conheci um homem chamado Dáskalos. Dáskalos era um senhorzinho grego, né? Dáskalos quer dizer mestre em grego, e eu li os livros dele há muito tempo atrás, Érica, talvez você estivesse lá já lendo essas coisas, antes do Mãos de Luz, que também foi uma revolução no nosso mundo, né? Mas tinha o Mago de Estróvolos, ele escrevia muitos livros, e ele falava de um monte de coisa, e um dia ele veio para o Brasil, e eu fui assistir o Dáskalos falando, e ele falou uma coisa que me marcou muito, que tem a ver com tudo isso, né? Ele dizia assim que a gente não pega uma pedra e joga para cima porque a gente sabe que há uma possibilidade dela cair na nossa cabeça. Por que a gente sabe? Será que a gente fez um curso de física para aprender isso? Fomos para a faculdade? Não, porque a gente está familiarizado com o mundo físico. A gente sabe que se eu quero sair de uma sala para outra, eu vou pela porta, não vou atravessar a parede. Pode parecer óbvio, mas que mostra para a gente como nós temos familiaridade com o mundo físico. Então ele dizia, Érica, mas nas outras dimensões em que a gente existe, no emocional, no mental, no espiritual, no energético, a gente faz besteiras como essa de jogar uma pedra para cima. Porque a gente não conhece essas dimensões. Porque a gente não foi educado para entender a natureza dessas dimensões e saber cuidar delas. Né? Então, o que é importante, é maravilhoso numa prática como o Reiki, como o Jinshinjutsu, como o Tai Chi, Qigong, etc., né? Como o Yoga, essas práticas orientais todas? Porque elas são práticas de autoeducação, são práticas de autocuidado, evidentemente, são práticas que contemplam essa integralidade, né? E são práticas de preservação de saúde. Elas não foram criadas para curar doença, elas foram criadas para preservar a saúde. Né? E aí, a hora que a gente aprende uma dessas práticas, que normalmente elas são muito maravilhosas no seu potencial, né? Não digo que a gente tem uma relação maravilhosa com elas, tem que chegar nisso, né? Mas quando a gente vai trazer uma prática para dentro da nossa vida, a gente está trazendo algo que realmente só pode expandir o seu potencial
através da disciplina, né? Então, não tem como a gente se envolver com uma prática, nenhuma dessas práticas orientais, né, se a gente não tiver trazido para dentro da nossa história esse elemento que não é da nossa cultura também, que é a disciplina, né? Aqui no Ocidente, para nós, disciplina é uma coisa que a gente até recusa, que a gente resiste, porque é como se fosse a expressão de uma falta de liberdade, como se algo externo estivesse comandando a nossa vida, né? E tem um conceito também todo equivocado aí, né? E o oriental tem uma noção de disciplina, Érica, que é uma disciplina interna, que está muito mais ligada, não assim a você fazer as coisas de uma certa forma, mas de você assumir a responsabilidade de cuidado com o seu mundo interno, né? Então, é uma disciplina que vem de dentro. Então, veja como é mais fácil para um indiano que já nasce numa família e numa vizinhança e numa cultura onde espiritualidade é parte da natureza deles, da cultura deles. Quando eu quero ter um caminho espiritual, olha como é mais fácil ter uma disciplina de fazer uma prática de meditação, né? Agora, se a gente vive numa cultura ocidental que pensa em mais ir para a escola, ter uma profissão, ganhar dinheiro, fazer família, né, ter sucesso no mundo físico, para que a gente vai meditar? Né? De onde vem a disciplina? Então, eu sempre digo isso, né, que a disciplina vem muito, a fonte maior da nossa disciplina, se a gente quer disciplina, é o nosso propósito em relação à vida. Quanto mais a gente abrir o nosso propósito, quanto mais verdadeira saúde, verdadeira felicidade, quanto mais a gente quiser ter consciência do Supremo dentro de nós, ter um grande equilíbrio, viver em amor e compaixão nesse mundo que a gente anda, quando os nossos propósitos são dessa ordem, a disciplina é mais natural, né? Então, é muito importante quando eu ensino aos meus alunos de Reiki, eu sempre menciono essa questão da disciplina, né? E eu sei que é difícil, né? Então, não é assim, olha, a pessoa faz o curso, ela chega no dia seguinte, ela vai começar a fazer o Reiki todo dia, ou o Jinshin Jutsu, ou a meditação, né? Tem tudo uma conversa que se abre com o aluno daquela prática, uma conversa dele com ele mesmo ou com ela mesma, através da prática que ela aprendeu, e nessa conversa, em algum momento, a disciplina tem que começar a fazer parte. É uma prática disciplinada, né, que vai realmente trazer o grande poder as grandes oportunidades que uma prática oferece para a gente. Sem disciplina, Reiki não é quase nada. Né? Sem disciplina, a gente, na minha opinião, também não é. A yoga mais linda e poderosa do mundo, ela realmente só vai se manifestar na sua potência através de uma prática disciplinada. Né? Então, olha a encrenca que a gente tem. Não é só aprender a prática, né? E às vezes é por isso que a pessoa vai aprender Reiki, depois de Shinjitsu, depois de meditação, depois vai fazer Qigong, depois vai fazer Tai Chi. Ela vai fazendo uma coisa depois da outra e nada se completa para ela, porque muitas vezes ela não teve uma relação disciplinada com aquilo. Então, ela não experimentou de fato nem o poder da prática e nem o poder pessoal dela, porque a prática leva a gente em contato com o nosso poder pessoal também, com a nossa energia maior, né? Com o nosso grande equilíbrio, com a nossa natureza maravilhosa. Né? Todas as práticas levam a gente para esse estado de consciência. Estou falando muito. Imagina. E o mais engraçado, eu não sei se você concorda com isso ou não, mas é que às vezes, é justamente quando você começa a chegar nesse ponto em que você vai mudando o seu estado de consciência sobre você mesmo, e quando você começa a vislumbrar o que tem por trás ali daquela obviedade do dia a dia, é que assusta e às vezes as pessoas se recolhem. Às vezes elas desistem porque elas ficam impactadas quando elas veem o tamanho do que há a ser descoberto. É o medo da grandeza. Vou ligar um barulho aqui, já estou te ouvindo, pode falar. Tá bom. Então, eu estava comentando um pouquinho isso que a Erika está falando, né? A gente vive um grande paradoxo na vida, né? A gente é, ao mesmo tempo, imperfeito e perfeito. Nós somos muitos aqui e, num outro sentido, nós somos um, né? Nós somos insignificantes e, ao mesmo tempo, nós somos grandiosos. Ao mesmo tempo. Não é que a gente é uma coisa ou a outra, né? E o contato com essa grandeza que você está falando, que eu acho maravilhoso que você está mencionando, né? É um contato que essas práticas nos apresentam, né?
Como é que eu vou ter contato com a imensidão do que eu sou, com a minha natureza, com o perdão da palavra, com a minha natureza divina, luminosa, né? Como é que eu posso ter um contato com tudo isso através de uma prática, né? Então, primeiro, é, não é um comprimido, né? A gente aprende uma prática e a gente vai repetir aquilo, né? Como diz o Manuel de Barros, repetir, repetir até ficar diferente, né? Repetir, repetir até ficar mais consciente, mais lúcido, né? Então, quando a gente começa a ter uma prática mais disciplinada, a gente começa a ter a noção dessa grandeza, né? E como nós estamos mais acostumados com a insignificância do que com a grandeza, a gente se assusta com ela, né? Tem um conceito na Índia que é muito bonito, que é o conceito de mente, né? Eles falam que Shiti, a mente universal, a mente divina, e Chitta, a mente do homem, tem a mesma natureza, que a nossa mente humana ela é uma contração da mente divina, digamos, mas é da mesma natureza, ela faz tudo que a mente divina faz, de forma contraída, né? Então, quando você começa a entrar para dentro de você, você começa a entrar em contato com essa grandeza. Se você realmente não desejar ter contato com essa grandeza, você vai se assustar, né? A nossa mente pode tudo. Jesus dizia isso. A gente pode, vocês podem fazer tudo o que eu estou fazendo e muito mais. Buda dizia isso. É possível se iluminar, né? A gente pode chegar num ponto de relação com a nossa grandeza maravilhoso, mas a gente se assusta, né? Nós somos educados mais para ficar no mundo relativo, o mundo imperfeito, o mundo insignificante, o mundo que tem dor e sofrimento. A gente esquece que, além deste mundo, com essas sombras que existe mesmo, existe também um aspecto luminoso da vida, ao mesmo tempo, né? Então, dinamicamente, a gente tem que estar vivendo luzes e sombras. Aí a gente vai olhar para as luzes, para a grandeza, com mais serenidade, né? Mas é um belíssimo comentário esse que você está fazendo. Uma coisa que, quando eu comecei a estudar Jinshinjutsu, eu vinha com uma bagagem pequena, é verdade, mas com uma bagagem de estudos de astrologia. E até então, o meu entendimento do tal do planeta Saturno era rigor, disciplina, dessa forma que o Ocidente olha, limite, constrangimento, severidade, né? Então eu achava, como a maior parte das pessoas acha, que Saturno era um cara chato pra caramba, que só fazia a gente andar na linha e limitava a gente. Aí chego no Jinshinjutsu, vou começar a estudar, e chegar lá na hora de estudar a Kiten, o centro de energia número 15. E cada Kiten, cada centro de energia, está relacionado a um planeta ou a um signo. E esse estava relacionado a Saturno. Aí eu pensei, lá vem o cara. E aí, qual não foi a minha surpresa ao descobrir que o nome do centro de energia é Lavar o Coração com Riso. Eu falei, pera, fiquei confusa agora. Eu falei, fiquei muito confusa. Como assim uma trava de Saturno chama lavar o coração com riso? Claro que aquilo não se resolveu de imediato, na verdade, custou tempo para se resolver. Continuamos nos dias lá de estudo, chega na trava 21. Então, a trava 21 era a liberação da mente. Liberação, o atributo que a trava traz, quando você a harmoniza, é liberar a mente de crenças que não servem mais para que você continue sendo saudável e feliz. Então, crenças que até num determinado momento da tua vida podem ter te ajudado em alguma coisa, ninguém está descartando a história. A gente honra a história, mas percebe que tem que continuar andando. Então, a trava 21, ela é uma apoteose mental, assim, você abre a sua cabeça, joga fora toda a tralha que não serve mais e fica com aquele espaço aberto para receber o novo. Qual era o planeta da bendita da trava 21? Saturno. Aí eu fiquei mais confusa ainda. Saturno. Falei, como assim? Saturno no lavar o coração com riso e Saturno no expandir a mente. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que a disciplina é segurança. O limite não precisa ser apertado. Você pode botar uma cerquinha em volta de você aqui, ou a sua cerquinha pode ser maior, ou pode ser uma fazenda.
Não precisa ser uma chacarazinha, né? Você pode colocar esse lugar que te acolhe, te protege, te dá referência num espaço muito amplo. Você não precisa estar constrito. Então, na verdade, quando eu compreendi isso, eu compreendi a disciplina como sendo a disciplina, já que é o lavar o coração com riso, para mim, em Jinshin Jitses, ficou a disciplina é o caminho para a felicidade. E a disciplina é o caminho para eu liberar a minha mente das minhas questões mundanas. Demorei uns anos para ler desse jeito, mas Isso é muito bonito o que você está falando também, e mostra uma questão que é a questão tempo, né? Porque você pode ir lá naquela trava X, desculpa que eu não conheço o nome das travas, mas essa que vai limpar o coração, né? Não é que você põe lá uma mão lá uma vez e acabou, já limpou, né? claro. Pegar um balde muito grande, um grande panelão, a gente quer encher de água. Então, o nosso desejo, né, infantil e ocidental é pegar um esguicho, pôr lá dentro e encher. Só que na natureza, a gente enche esse grande balde gota por gota. Esse é o ritmo da natureza, né? Então, quando que uma dessas nossas práticas orientais que a gente está compartilhando agora, quando que elas vão começar a realmente trazer benefícios, que são aqueles benefícios que a gente gostaria? Depois que já pingou um dia, pingou outro dia, pingou mais uma semana, pingou mais um mês, pingou 3 anos, pingou 10 anos, e para a gente já começa a ficar muito. Porque a gente muda uma dieta e vai na balança daqui meia hora para ver se já emagreceu. Esse é o tempo que a gente vive, né? A gente vai, eu falo, vou começar a andar, começa a andar e já vai logo ver se já está sentindo melhor, né? Não, mas outra coisa é o tempo da natureza, que é o tempo que eu chamo o tempo do sapo, né? Que é uma história que eu eventualmente tenho que trazer, né? A história do sapo é assim, vou contar para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Um paciente que um dia disse para mim assim: você sabe como cozinha um sapo? Eu disse para ele: não, eu sou vegetariano, eu jamais cozinharia um sapo. E ele me disse assim: para você cozinhar um sapo, ele dizia, é uma pérola caipira isso, né? Ele era do interior. Pra você cozinhar um sapo, você não pode ferver água e jogar o sapo lá dentro, porque ele cai na água quente, pula, vai embora. Você tem que pôr ele na água fria e fogo baixo. E aí é tão lento o aquecimento que o sapo nem percebe. E quando ele for se dar conta, ele já cozinhamos o sapo, né? É nesse tempo lento que a gente fica estressado. O estresse não é de um dia para o outro. É nesse tempo lento, nessa curva caída, que a gente relaxa, né? É nesse tempo lento que a gente aprende a falar alemão, né? É nesse tempo lento que a gente fica com depressão. E é nesse tempo lento que as práticas trazem para a gente felicidade, consciência, lucidez, né? Esse tempo lento e regular, né? Assim, eu me inicio hoje em Reiki, daqui 10 anos, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Bom, se eu pratiquei 10 anos regularmente, né, na teoria do sapo, na teoria do tempo natural e no conceito da disciplina, é bem provável que 10 anos depois eu tenha conquistado, digamos, uma aproximação comigo, um estado de mais lucidez, de mais equilíbrio, de mais centramento, né? De mais orientação em relação à minha própria vida, né? Então, nenhuma prática prescinde desse tempo lento e dessa disciplina, né? Desse dia a dia, dessas gotinhas no caldeirão, né? Então, gente, não vai aprender Jinshinjutsu com a mangueira na mão. Joga a mangueira fora e vai para o Jinshinjutsu com conta-gotas, porque é assim. E eu vou dizer a mesma coisa para o Reiki, para qualquer prática, né? Então, aí que está o valor da disciplina, e aí que está também, Érica, o valor da gente entender a natureza, assim que é a natureza. Não tem nada que acontece rápido assim, né? Uhum. A gente não tem percepção para esses movimentos internos que são muito lentos, muito sutis, mas que são muito determinantes nas nossas vidas. Quando a gente começa a meditar, cuidar da energia, a gente fica mais atento ao mundo interno, a gente começa a ter mais consciência desses riozinhos que correm dentro de nós, né? Dessas inclinações que ao longo do tempo vão levar a gente para uma vida
de felicidade ou de doença, né? Uma vida pacífica, uma vida de tensão, de estresse, né? Bem devagarinho lá dentro. Então, vamos praticar. Vamos. Deixa eu te falar uma coisa que me ocorreu, que é, às vezes, você faz uma prática e sim, você tem uma sensação, um resultado imediato, uma sensação de bem-estar e de alegria e de paz interior, ou a sua pressão abaixa, a dor de cabeça passa. A questão é que esse resultado que foi alcançado pela harmonização da energia naquele momento, naquela ação, ele precisa depois ser mantido. Então, não é uma pílula mágica, né, que você toma como um comprimido e a dor passa, mas a Mary que falava, você não pode mudar uma doença sem mudar o estado mental que gerou a doença. Então, às vezes, numa prática rápida, você até consegue uma sensação de bem-estar momentânea, mas a necessidade, e essa é minha ladainha constante, né, a necessidade da prática com perseverança é que vai levar os resultados. Então, você não sabe como eu estou feliz de você ter apoiado essa ideia aqui hoje, porque é uma... Não, é lógico que essas práticas podem trazer para a gente uma experiência agradável, de bem-estar, de alívio, né? Mas isso é pouquinho, gente. O potencial, né? Eu e a Érica trabalhamos dentro de um hospital. Ali a gente vai falar o seguinte: a gente vai ouvir coisas assim, que a meditação é uma técnica anti-estresse, né? E é verdade que a meditação pode aliviar sintomas de estresse, mas a meditação é muito maior do que isso. A yoga é uma técnica de relaxamento, né? É verdade que a yoga pode trazer esse bem-estar do relaxamento na prática, mas o potencial, onde isso pode nos levar à iluminação, só para dar uma ideia bem clara do tamanho, né, do que essas práticas podem fazer com a gente, né? Então, nós temos que ter um entendimento da grandeza, do potencial dessas práticas e saber que a gente só vai realmente ter acesso a esse grande potencial através da disciplina, né? Então não é assim, eu tenho que ter disciplina, tem que encontrar a alegria da disciplina. Todo mundo sabe, assim, você começa a andar, por exemplo, começa a correr, fazer exercício, e aí aquilo vai se tornando uma alegria. Vamos esquecer de endorfina, serotonina, não é só porque está tendo uma liberação de neurotransmissor ali, não. É porque é uma alegria da alma você se cuidar. É uma alegria da alma quando você consegue ter um cuidado regular com você, quando você está emagrecendo, quando você está dormindo melhor, quando a sua mente está mais presente, quando a sua energia está mais fluida, quando o seu coração está mais aberto, né? É uma alegria, né? Então, às vezes, até a gente chegar a perceber a alegria de alma, que é a disciplina e o cuidado pessoal, a gente bate naqueles conceitos de que disciplina é uma ordem que eu tenho que fazer, que você tem perseverança, né? Essas palavras aparecem num sentido mais pesado, mais sombrio, né? Então, vamos virar a história e olhar pelo lado luminoso de tudo isso, pelo lado que realmente é magnífico para a nossa felicidade, para a nossa saúde, para o nosso estado mental, para a nossa consciência espiritual, né? Tá tudo aí. É responsabilidade nossa. Se você que está com a gente hoje, se você faz Jinshin Jutsu, é tua responsabilidade fazer do Jinshin Jutsu uma prática na tua vida que te leva adiante. Se você faz Reiki ou se você faz Qigong, é a tua responsabilidade, né? Nós que ensinamos as práticas, a gente só pode mostrar um caminho, uma direção, e aí as pessoas têm que andar nessa direção, né? Com o nosso suporte, etc. Mas absolutamente essencial a gente assumir plena responsabilidade sobre a nossa vida, né? Nós somos os nossos carrascos, né? E nós somos os nossos salvadores e curadores também, né? A vida que a gente tem é fruto do nosso livre-arbítrio. Nós estamos escolhendo livremente a vida que a gente tem, né? A gente não escolhe as consequências, né? A gente escolhe algumas coisas que têm consequências depois, né? Então, o descuido consigo, com a saúde, o descuido com a energia, vai ter consequências, né? Que a gente não está escolhendo. Mas se a gente escolher uma prática e escolher praticar isso de forma regular, cultivar essa disciplina, se a gente permanecer nesse caminho um bom tempo, certamente nós estamos escolhendo uma coisa magnífica para a nossa vida, que é o que eu sempre espero que os meus alunos, em algum momento, escolham, né?
Nós vamos fazer uma prática, então? Nós vamos? Não Ah, é? sei, vamos. Você Tá vai bom. tocar para a gente? O que vai acontecer agora? Nós temos minutinhos ainda. Nós temos quantos minutos? 2 minutos? 5 minutos? Não, quantos minutos você quiser. Não, não, a gente não precisa ser É. tão fechadinho, não. Vamos Tá, então, ficar. eu acho que eu vou convidar as pessoas para fazer uma prática que eu considero a prática mais elementar possível, tá? Muito fundamental, muito básica, muito essencial, que é prestar atenção na respiração. Ah, mas isso é muito fácil, eu faço coisas muito mais complexas. Tudo bem, mas isso é um fundamento muito importante, né? Quando a gente leva a nossa atenção para a respiração, a gente traz a mente mais próxima do corpo, né? A gente traz mais serenidade, né? A gente acalma os pensamentos, a nossa energia parece que se reúne ali, começa a fluir de forma mais. Grandes coisas acontecem à medida que a gente pode prestar atenção na respiração, né? Então, toda vez que os nossos pensamentos começarem a ocupar de novo a nossa mente, a gente procura de novo perceber o ar que entra e o ar que sai. Isso não é privilégio, né, e exclusividade de mindfulness, né? Isso são conceitos que estão presentes em todas as práticas. E é um conceito humano, uma prática humana muito simples e muito crucial também, tá? Então, vou convidar vocês para sentar de uma forma confortável, cada um de vocês. Não precisa alterar a forma da sua respiração, não precisa ser mais intensa. Não faça nada. Você está no lugar de observador da sua respiração. Você está na frente do piano? Tô. É pedir demais? Tá bom. Então eu vou improvisar um pouquinho enquanto vocês prestam atenção na respiração, tá bom? Dá para me ouvir? Uhum. Dá. Tá bom. Então ninguém está assistindo show nenhum, a gente está prestando atenção na respiração, tá?
Quando você tiver vontade, muito gentilmente vai voltando. Quanto mais gentilmente a gente volta desses estados, mais fácil vai ser voltar para eles. Sempre que a gente termina uma prática, é importante voltar de forma suave, gentil, atenta, lenta. Isso vai ajudar a gente a voltar àquele estado de presença, de serenidade, de calma. É um belo hábito isso. Ai, que delícia. Tudo nessa vida com música é melhor, não é? Eu acho. Querido, tem um montão de comentários aqui no chat, depois você dá uma olhadinha. As pessoas falando da gratidão, adoraram. Eu não sei, eu não consigo ver todas as perguntas, eu só estou vendo o que corre aqui, o que aparece na minha frente, mas tem bastante gente falando com você. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, vai estar lá no Facebook daqui a pouco, tá bom? Tá, eu aproveito aqui para mandar um beijo para a minha Patrícia Basile, querida, que eu estou vendo que está aí. Tá? Talvez tenha outras pessoas que eu não conheço, ou que eu conheço e não estou identificando pelo nome. Mas seja o que for vocês, espero que vocês tenham desfrutado dessa conversa. Estou muito feliz de ter estado com a Érica. De novo, né? A Érica é uma irmã de caminho. Né? Nós nos gostamos muito, nos respeitamos muito, como vocês devem ter percebido. Né? E é muito importante a gente ter esse tipo de família na vida. Né? Onde a gente pode aprender juntos, ensinar juntos, se curar juntos, abrir o olhar, a consciência juntos. Então, você na minha vida, uma maravilha. Obrigado, viu, Érica? Muito obrigada, querido. Nem preciso dizer o lugar que você ocupa na minha, né? O meu lugar caríssimo no meu coração. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Plínio, por ter vindo. Domingo a gente tem o nosso encontro normal às 8 horas. Domingo, o encontro especial vai ser a nossa 100ª live. Eu não faço ideia do que eu vou falar ainda, porque eu fico pensando que tem que ser uma coisa muito especial e de repente não, né? Vamos fazer, como o Plínio falou, natureza, e como o Jinshinjutsu fala, natureza, realidade sem esforço. O que aconteceu no domingo aconteceu, mas eu vou ter prazer de receber vocês aqui na 100ª live. E também, um minutinho do comercial, na terça-feira começa o grupo de práticas de atividades de Jinshinjutsu, de práticas de Jinshinjutsu para revitalização da memória, da mente e do cérebro. 4 terças-feiras, pelo Zoom. Tem um post em algum lugar aqui da página, eu não consegui fixar no topo. Se você correr um pouquinho, você vai ver o post com os dados. Nós vamos nos encontrar durante 4 terças-feiras, por 1 hora, para fazermos a prática juntos, e evidente, como a gente conversou nessa live o tempo todo, essa prática tem que ser continuada ao longo deste mês todo, ao longo da vida toda. Quem quiser se juntar a nós, só me passar um zap ou então uma mensagem por aqui. E por falar em página, se você está chegando agora nessa página, esse foi o mês de aniversário da Mary Burmeister, ela aniversariou dia 21, a Patrícia, que é a pessoa que alimenta, que cuida, que cria essa página para nós, colocou posts maravilhosos de frases da Mary, todos os dias do mês, uma frase da Mary. Então, se você chegou agora, dá uma passeadinha aí na página, olha os posts, as frases de sabedoria da Mary, curte. Aí tem todas aquelas coisas, toca sininho, curte, compartilha, que eu nunca sei o que falar. Mas, enfim, curte a página para a gente poder seguir sempre junto, tá bom? Obrigada a todos, obrigada, querido. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Eu também.